Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Sr. Primeiro-Ministro não se deve espantar, deve aliás perceber bem o embaraço da oposição, designadamente do maior partido da oposição. Veja bem o que o Partido Socialista acabou de fazer. Veio anunciar à Câmara que todas as revisões, todas as valorizações que nós fizemos das carreiras em Portugal na administração pública, por exemplo, eles também fariam e era fácil fazer. Vieram anunciar à Câmara, pela voz do Secretário-Geral do Partido Socialista, que afinal, disse o Secretário-Geral do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, ainda agora, as reformas estruturais que o Governo apresenta são as mesmas que o Governo do Partido Socialista apresentava. Isto nota, por um lado, um determinado embaraço, mas também alguma confusão. Dei por mim a pensar, vai o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos anunciar hoje que vota favoravelmente o Orçamento de Estado para 2025. Só que não. Não, Sr. Primeiro-Ministro, por uma razão óbvia e simples. Porque é mais fácil apregoá-lo do que fazê-lo. Há uma velha máxima em Portugal, à qual amanhã quero voltar, que é conhecida por todos. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos, Sr. Primeiro-Ministro. Eles queriam ser os padrinhos daquilo que nós estamos a fazer, efetivamente, para mudar Portugal. É que veio o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, Sr. Primeiro-Ministro, e queria que depois pudesse abordar esta questão, falar de crescimento económico. E é de facto a questão fulcral que o país precisa de apostar, por a razão que o Sr. Primeiro-Ministro tantas vezes invoca. Não é possível distribuirmos a riqueza criada se ela não existir. Isto é o mesmo que dizer, não é possível nós trazermos todos connosco e não deixar ninguém para trás se não houver riqueza e crescimento económico para poder distribuir. O Partido Socialista queria o contrário, Sr. Primeiro-Ministro. O Partido Socialista, porque tinha uma única intenção que o Sr. Primeiro-Ministro chamou bem à colação neste debate, que era perdurar na governação. Durar na governação. Não era mudar, não era transformar, era continuar a governar, como eu gosto de dizer, porque consideravam que eram ungidos por um ser superior que governariam a vida toda, independentemente da vontade dos portugueses. Só que, Sr. Primeiro-Ministro, para que haja crescimento económico, é preciso valorizar a nossa administração pública, é preciso valorizar salários, é preciso reter o nosso talento para termos cada vez mais talento qualificado ao serviço da nossa economia, é preciso olhar para aqueles que mais precisam, os pensionistas, aqueles que são beneficiários do complemento solidário para idosos e ajudar esses que mais precisam, e é o que nós temos feito. Mas falando de crescimento económico, Sr. Primeiro-Ministro, creio que o Sr. Primeiro-Ministro deve ter esses números de cabeça. Eu queria lhe perguntar, já que falamos de ambição, de vontade de crescer, sabe o Sr. Primeiro-Ministro que crescimento económico prevê o nosso programa eleitoral e o nosso programa de governo viabilizado nesta Câmara para o ano 2025, comparado, por exemplo, com a mesma previsão do Partido Socialista? Independentemente daquilo que eu tenho a certeza que o Sr. Primeiro-Ministro recorda, eu vou lembrar o Partido Socialista. No que toca à ambição, no que toca à previsão de crescer, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo e estas bancadas prevêem e querem crescer no ano 2025 2,5 pontos percentuais. A ambição do Partido Socialista cifrou-se nos 2 pontos percentuais, menos meia décima percentual do que nós. Essa é a ambição deles, esta é a nossa ambição. Sr. Primeiro-Ministro, iniciamos hoje o debate orçamental e o Sr. Primeiro-Ministro foi, mais uma vez, muito claro e muito transparente. Aqueles que alguns, às vezes, classificam de arrogância, como fizeram a quando do programa de governo, mas eu estive atento às suas palavras logo no início do debate. E era sobre isso que eu lhe queria deixar uma pergunta. O Sr. Primeiro-Ministro alertou para o pedido de responsabilidade aos demais partidos da oposição para não desvirtuarem a vontade do povo. A vontade do povo é que foi expressa nas eleições,
na viabilização do programa de governo nesta Câmara e hoje traduzida na apresentação da proposta do Orçamento de Estado para o ano 2025. Aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, era este o Orçamento de Estado que queria trazer a esta Câmara? E se não era, o que é que gostava de ter ido mais longe, mas que não foi possível porque o Partido Socialista não quis para viabilizar o Orçamento de Estado? Obrigado.